ciclo se encerrou, e dessa vez de 3 mulheres, das 3 Gilmore, Emily, Lorelai e Rory, as 3 que fizeram parte da minha infância, da minha adolescência e agora da fase adulta da minha vida, graças à Netflix, me mostraram que família e amor e toda aquela cidade, todas aquelas pessoas são muito mais maravilhosas do que eu pensei quando eu tinha assistido antes. Sim, e agora com A Year in the Life, que são 4 episódios que mostram o revival ali, depois de 10 anos, de mais de 10 anos de Gilmore Girls, a gente tem finalmente um fim para aquela história que ficou aberta e que não necessariamente precisa de uma continuação. A gente quer, eu quero muito, mas se a gente for parar para analisar como uma história, não precisamos não. Mom? Oh, yes. Isn't it wonderful? It's the whole wall. Esse daqui é mais um Cuscuz e como eu falei na abertura, eu vim falar de Gilmore Girls, A Year in the Life, ou Um Ano para Recordar em português, que saiu na Netflix. São 4 episódios de mais de 1h30, que é o revival dessa série tão amada. E caras, que coisa mais maravilhosa. Saiu na sexta-feira, dia 25 de novembro de 2016, em plena Black Friday. Sim, lançou também junto com 3%, que eu ainda não peguei pra assistir, porque eu tive que dedicar meu tempo a Gilmore Girls, que é a primeira série brasileira da Netflix. Mas depois a gente fala disso. E caras, esse vídeo terá spoiler. Então se você não assistiu as 7 temporadas de Gilmore Girls, que saiu lá nos anos 2000, sim, começou lá nos anos 2000, e os 4 episódios agora do revival, eu não indico você ver este vídeo. Hoje, com toda a certeza do mundo, eu posso falar que Gilmore Girls é a minha série favorita da vida, justamente por ter feito parte de parcialmente da minha infância, parcialmente da minha adolescência, na época que eu não sabia a grandiosidade da história dessa série, dessa mãe, dessa filha, dessas 3 gerações de Gilmore. Pois bem, a primeira coisa que a gente vai ver é assim, uma passada bem leve sobre todos os personagens da série. Todos eles aparecem. Então a gente vai ter o Dean no último episódio com uma participação muito rápida. E o cara já tem filho, ele tá casado, ele tá bem, não sei o que lá. Ou seja, a gente vê que todo mundo envelheceu pra caralho. Todo mundo tem responsabilidades e todo mundo cresceu do mesmo jeito que eu cresci. E eu olho pra trás de quando eu assistia Gilmore Girls no SBT, que na verdade nem era esse nome, era Tal Mãe Tal Filha, e eu amava a Lorelai, porque desde lá eu já amava a Lorelai, porque eu achava ela uma mulher incrível. Hoje em dia eu olho e eu falo, cara, eu preciso ser uma mãe, quando eu for mãe, eu preciso ser uma mãe igual a Lorelai. Então, tudo isso que envolve Gilmore Girls me fez agora com esse revival e antes dele, com a retomada e a Netflix trouxe as 7 temporadas pro seu catálogo e eu assisti quase que 2 vezes, eu consegui assistir antes do revival, me fez ter a plena certeza que é a série que mais me emocionou na vida e realmente que se elegeu lá, tá no topo como a minha série favorita. O ciclo que eu tinha comentado no começo, que se fechou, é justamente o fato de a gente teve um ponto muito importante agora nesses 4 episódios, que foi a morte, antes disso tudo acontecer, né, de 2007, quando acabou a série normal, né, no caso. Até hoje, nesse período de tempo, nós tivemos, infelizmente, a morte do ator que fazia o Richard, que é o avô da Rory, pai da Lorelai. Então agora, o que eles tiveram que mostrar? Eles tiveram que mostrar a morte desse personagem que era tão importante e que na época entrou na série com participações especiais e que foi indo durante as 7 temporadas
com participações especiais, mas que ele era extremamente importante. E aqui o mais incrível foi que a morte do Richard foi sentida de diversas maneiras diferentes nos 4 episódios. Então a Lorelai sentiu de uma maneira totalmente diferente, a Emily de uma outra maneira, a Rory de outra, e todo mundo que envolvia aquele universo e que conhecia o Richard, ou ao menos convivia com o Richard, também sentiu o peso daquela falta, daquela presença dele. E aí o que acontece? A gente teve eles reinventaram a personagem da Emily. Ela sempre foi incrível por si só. Só que com a morte do marido, imagina você passar 50 anos ao lado de uma pessoa que sempre foi a base de tudo pra você e vice-versa, e do dia pra noite você não tem mais aquela pessoa. E eles realmente levaram esse luto e essa dor a fundo, fazendo com que essa personagem mudasse e que ela, de certa forma, abdicasse de tudo que ela sempre construiu, mas que ela viu que chegou o momento que não é mais. Ela construiu tudo aquilo ao lado de uma pessoa que não estava mais lá. Ela precisava se reinventar para poder continuar até o fim dela chegar também. Não só isso, mas com base em tudo isso, a gente viu também que a Lorelai consegue continuar, mesmo depois de velha, sendo uma completa idiota e travar. E ela consegue travar nas situações mais que não deveria travar, né? E justamente na homenagem pro pai dela ali, na reuniãozinha da mãe com os amigos pós-velório e tal, ela acabou cagando no pau totalmente. E aí a gente viu uma evolução da personagem em 4 fucking episódios, apenas 4 episódios, gigantesca. O que ela teve de evolução nas 7 temporadas inteiras, praticamente, criando a Rory, a gente teve em 4 episódios um crescimento assim maravilhoso, de uma personagem que é difícil, de uma personagem que é extremamente peculiar, mas que ao mesmo tempo é muito encantadora e incrível e foda pra caralho. E mesmo assim, ela conseguiu suprir mais uma barreira e talvez melhorar mais um defeito. Outra coisa que a gente aprendeu com esse revival de Gilmore Girls é que não tem problema nenhum se você tem 30 e poucos anos e deu merda. E deu merda na tua vida. E a tua carreira desandou e tudo que você sempre quis ser, você viu que na verdade a vida não é tão fácil assim, porque quando a gente tem 15, 20 anos, a gente acha que para passar e pular alguns obstáculos, para conseguir atingir aquele objetivo na nossa vida vai ser muito mais fácil. Só que quando a gente chegar lá, o buraco é muito mais fundo e a cratera é muito maior para você pular, e se você pula, você acaba caindo no buraco e se afundando de vez. E a Rory, que sempre foi a maior inspiração para todos nós, imagina, eu comecei a ler, óbvio que não foi exatamente por isso, mas uma boa parte de inspiração na minha vida de leitura, a começar a ler Harry Potter e depois entrar igual uma louca nos livros, foi uma ponta de inspiração teve da Rory. Então, não só isso, mas toda a trajetória dela nas 7 temporadas é de pleno sucesso. Por mais que ela fracasse uma vez ou outra, a gente se acostumou que ela sempre foi a cara ali, o espelho de como é ser um sucesso numa vida. E não é bem assim que as coisas acontecem, porque no fim das contas ela acabou enxergando a verdade de que a área que ela escolheu e o sonho que ela sempre quis teve uma data de validade ali, e depois disso ela ia ter que acabar se vendendo por algo que ela não gostava. Então a partir dali ela teve que se reinventar. E não tem problema nenhum você mudar de área aos 30, você não ter uma casa, você não ter um carro, ou você não ter alguém, tipo, sei lá, um perspectivo marido ou uma perspectiva esposa. Não tem problema, essa é a vida, faz parte. É só você continuar e reinventar os seus sonhos e continuar atrás deles. Mas mais do que tudo isso que eu falei até agora, a gente descobriu que, mais uma vez, não que eu tivesse alguma dúvida, eu tô falando isso mais pra todo mundo na internet que de certa forma reclamou. Ah, mas a Rory não ficou com fulano. Ah, mas a Rory ficou com ciclano. Ah, mas o que a Rory tava fazendo é errado. Inclusive sim, eu deixo até aqui que eu achei punk o fato dela tá com o Logan, sendo que o Logan tava noivo. E mesmo assim essa relação acontecer, só que os dois são adultos e adultos fazem merda. Isso acontece, gente, é vida real. Então se a gente quer uma série que represente pelo menos um pouquinho assim de vida real, vai ter merda, fácil. Mas voltando,
Acho que o maior de tudo, assim, o que expande e o que explode tudo que a série quer passar para as pessoas é a relação de mãe e filha, de Lorelai e Rory Gilmore. As duas, elas têm uma conexão tão grande, e mesmo com todo esse passar dos anos, e mesmo essas atrizes talvez não tenham tido contato durante todos esses anos, elas ainda conseguem fazer o negócio acontecer, entende? E tipo, no primeiro episódio a gente vê que ainda não pegou o ritmo totalmente daquele diálogo rápido que uma completava a outra, aquela conexão. Mas isso talvez seja até compreensível porque elas envelheceram, as próprias personagens envelheceram. Então é meio que talvez seja uma coisa natural de sei lá, de conexão e de relação entre pessoas, entende? Mas não, depois do segundo, terceiro e quarto episódio você vê que a conexão delas é a mesma e elas conseguem ser surreais. Cara, a gente viu, Luke tá mais velho, finalmente com a Lorelai, o casamento deles foi fantástico, chorei horrores. O quarto episódio eu passei chorando do começo ao fim, 1h40 de episódios e eu chorei. Eu fui dormir ontem, inclusive, que eu acabei, um dia antes dessa gravação, e eu tava com a cara inchada de tanto chorar. Nossa, cara, é surreal de maravilhoso, aquele casamento foi perfeito, por mais que a gente não conseguiu ver o pós, mas tá tudo muito incrível, a cidade ainda tem a mesma, sabe, o mesmo encantamento, a Lane, o Michel, cara, o Michel finalmente assumiu que casou e que ele é homossexual e eu fiquei muito feliz com isso. E não só isso, mas dele tá construindo uma família e, cara, fantástico isso. E todas essas perspectivas de futuro, sabe, da Lorelai não querendo não querendo perder ele, por isso expandir o Dragonfly. E aí a gente tem o quê? Lane continua com a banda. Cara, é fantástico como Gilmore Girls consegue mostrar diversas histórias de minas fodas e pessoas fodas que sempre correram atrás do que quis. E a gente vê a Lane. Porra, a Lane vivia numa casa com a mãe super tradicional, super, sabe, que sufocava ela e ela foi atrás do sonho dela. Ela não saiu da cidade, ela nem queria, mas ela tem a banda, ela tem o marido, ela tem 2 filhos, ela tem a casa dela e tudo ainda funciona e tudo ainda existe, ou seja, ela obteve sucesso e ela é feliz com o que ela tem. Não só isso, mas a Lorelai, toda a trajetória que ela fez, sabe, que ela teve não que ela não tivesse tudo de mão beijada, porque ela tinha, mas ela não queria aquilo, ela queria construir o dela. E ela construiu pra caralho. E aí a gente tem a Paris, que virou uma médica fodones, assim, sabe? Cara, são milhões e milhões de pessoas, eu não vou conseguir citar todo mundo nesse vídeo, porque ele já tá enorme. Mas são milhões de coisas que é encantador demais. O Kirk continua sendo a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo ele tá pra construir uma família. E ele criou o Uber. E eu nunca mais vou usar Uber na minha vida. Making tater tots. Why not? We need sustenance. You're eating tacos. They're organic. And I saw you grab those mini donuts, put them down right now. E sobre a bomba do final, puta que me pariu, gente do céu, é sério, quando acabou eu falei, não façam isso comigo. Rory grávida e provavelmente tudo indica que é do Logan e que ela também vai ser mãe solo como a própria Lorelai foi, até porque ela foi lá falar com o pai dela pra ver como ele se sentia, enfim, isso tudo já meio que criou um universo que a gente consegue especular isso. É claro que a gente pode especular isso pra sempre se a Netflix não trouxer uma continuação, ou o ano que vem a gente sana essa dúvida aí, né, tipo, vamos torcer, vamos cruzar os dedos. Mas assim, eu fiquei totalmente, plenamente satisfeita com tudo que aconteceu. Porque por mais que a Netflix não faça nenhuma continuação, por mais que nunca mais nas nossas vidas a gente vai ter uma pitadinha de Gilmore Girls, de coisa nova, fechou o ciclo, entende? Fechou, a Emily se redescobriu, a Lorelai finalmente conseguiu se achar e talvez melhorar esse relacionamento tão conturbado com os pais dela, no caso agora, com a mãe dela, que ela sempre teve. A Rory finalmente entendeu que ela não precisa necessariamente ter sucesso aos 30 anos, entendeu que ela pode se reinventar também, porque querendo ou não a avó dela tá se reinventando e muito mais velha do que ela. Então assim, esse ciclo todo fechou. E não só isso, mas antes de finalizar o vídeo eu vou soltar uma bomba que foi o que eu pensei
que faz muito sentido, mas ao mesmo tempo não faz sentido algum, mas eu fiquei louca e ao mesmo tempo eu fiquei passada, enfim. O livro que a Rory estava escrevendo, que ela acabou escrevendo, enfim, que ela escreveu, imagine assim, foi a Rory que contou toda a história de Gilmore Girls. Desde a primeira temporada, lá em 2000, é a Rory, é o livro da Rory. E tudo que a gente viu de Gilmore Girls até agora foi porque a Rory achou relevante e importante o suficiente da vida delas a ser contado. E esse livro posteriormente virou uma série ou não, enfim, é um looping basicamente, entende? Que tudo que a gente descobriu até agora e tudo que a gente sabe até hoje de Gilmore Girls é o livro da Rory. Mas pode não ser. Então é isso. Me desculpem o vídeo extremamente longo, mas vocês sabem, quando eu amo, eu tenho que falar pra caralho. A gente se vê no próximo, dá um joinha e, por favor, comenta aqui embaixo tudo que você quiser sobre esse revival. Wow, that was pornographic. Haven't done that for a while. Felt good.